Bom dia, pessoal! Vamos iniciar o capítulo 21 de Holodomor, o Holocausto Esquecido. As autoridades põem uma falsa eficiência a serviço de uma coleta de araque. A colheita de 1932, tão longamente esperada, por fim chegou. O seu princípio foi proclamado ruidosamente por discursos políticos infindáveis. Em algum ponto de meados de julho, testemunhamos a chegada da ceifeira debulhadora e de 2 colheitadeiras, e no dia seguinte, de uma pequena unidade militar abrigada em 2 caminhões. Os caminhões foram estacionados ao lado das colheitadeiras e os militares encontraram acomodações no prédio da escola. Logo ficamos sabendo que esses militares estavam proibidos de abandonar as instalações da escola e de se associarem conosco. Sentinelas se mantinham noite e dia de prontidão em volta das instalações da escola. Durante o período em que os militares ficaram na nossa vila, cerca de 2 meses, nunca os vimos nas ruas ou conversando com os moradores. Os soldados foram seguidos por um grupo de estudantes e de operários. Os estudantes provinham do Colégio de Mestres, a única instituição de educação superior na sede do condado. Os operários provinham da fábrica de construção de máquinas lá sediada. Essa era a instalação, segundo o que ouvimos frequentemente, sobre cujo patronato o nosso Coloshop havia sido formado. Esses 2 grupos recém-chegados foram alojados no que havia sido a escola paroquial, antes que a igreja fosse destruída. Esses recém-chegados também foram isolados de nós por completo. Foi anunciado que no domingo seguinte, que à época era um dia útil, a colheita do trigo seria oficialmente aberta. Cedo na manhã daquele dia, todos os membros do Coloshop tinham de comparecer à Praça da Vila. Também ouvimos o boato de que uma refeição quente seria distribuída durante a cerimônia de abertura. Foi o que bastou. Quando chegamos, a praça já estava transbordando de gente, muito embora o dia mal houvesse raiado e o sol ainda pairasse bem baixo no horizonte. As pessoas no Coloshop não trabalhavam guiadas pelo relógio, mas pelo sol, do nascer ao pôr do sol. Assim como ocorrera na celebração do 1º de maio, panelas estavam dependuradas sobre uma fogueira no centro da praça. Ao redor da fogueira estavam postos alguns homens dos milhares, com espingardas e escoradas sobre os ombros. Um pouco mais além deles estavam os soldados nos seus 2 caminhões. Um grupo de estudantes e um grupo de operários se postaram separadamente em lados opostos da ceifeira colheitadora. Todos esses representantes oficiais e participantes traziam uma aparência solene. Tentavam não olhar para nós, os fazendeiros esfarrapados e famintos da coletiva. Todos nós nos mantínhamos a uma distância das panelas, silenciosos, com os olhos fixos no cozimento e no mingau fumegante dentro das panelas. Desta vez, ninguém jazia sobre o chão num estado de fraqueza ou à beira da morte, como havia ocorrido durante a celebração do 1º de maio. Aquelas pessoas já haviam morrido. Desta vez, dentro da praça e à sua volta, estavam os sobreviventes mais aptos das agruras da fome. Conseguiram sobreviver não se furtando de comer qualquer coisa que houvesse de comestível e orgânica, não importando o quanto fosse desagradável, intragável ou revoltante. O camarada-chefe 2000 subiu na ceifeira colheitadeira para dar início àquilo que era inevitável em tais ocasiões, o discurso político. Desta vez, porém, foi surpreendentemente curto. Contudo, ele passou algum tempo nos lembrando de que só os fazendeiros da fazenda coletiva tinham a oportunidade de celebrar o início da colheita de uma maneira não tão bem organizada e digna,
falando a respeito das colheitadeiras e da ceifeira debulhadora, sobre a qual estava de pé. Ele usou a oportunidade para se gabar do fato de que somente os fazendeiros da União Soviética podiam dispor de um maquinário agrícola tão avançado. Por fim, ele nos instou a que nos mostrássemos gratos ao regime comunista pelos soldados, estudantes e operários que haviam sido enviados para nos dar uma mão na colheita da nova safra. Naturalmente, ele não disse por que toda essa ajuda adicional se fazia necessária. Ele anunciou, na verdade, que os fazendeiros da coletiva receberiam 1 quilo de pão e 2 refeições quentes por dia durante toda a estação da colheita. Ele finalizou o discurso com os slogans: "Vida longa ao Partido Comunista" e "Vida longa às fazendas coletivas", e depois disso nos convidou a todos a receber as nossas rações de mingau quente. Dessa vez, as multidões formaram filas de um modo bem organizado e se encaminharam em silêncio em direção à comida. A maior parte dos fazendeiros arrastava os pés para frente, cabisbaixos, e evitava o olhar daqueles que estavam distribuindo o mingau para os seus recipientes. Sentiam-se humilhados por serem alimentados à maneira de mendigos na praça de recém-chegados da cidade. Na presença de recém-chegados na cidade. Levou bastante tempo para alimentar a vasta multidão. O camarada-chefe dos 1000 ficou impaciente e deu ordem para que as pessoas fossem para os campos, enquanto muitos ainda se aglomeravam em volta das panelas. A primeira coisa a ser ativada foi a ceifeira debulhadora. Uma bandeira vermelha foi içada sobre ela e faixas foram atadas a ambos os lados. Os seus slogans proclamavam o entusiasmo dos fazendeiros por poderem entregar tão prontamente a sua cota de grãos ao Estado. Deu-se a partida no motor da ceifeira debulhadora e ela começou a se mover lentamente para a frente. Era enorme e impressionante. Em alguma outra época e sob outras circunstâncias, a novidade contida na visão de uma máquina tão imensa em movimento teria atraído muito a atenção dos moradores. Desta feita, contudo, as pessoas famintas estavam mais preocupadas com o mingau. Muitas pessoas, depois de lamber o que restava do mingau de suas tigelas, esperavam para servir-se uma outra vez. Enquanto isso, os caminhões militares começaram a se mover, seguindo a ceifeira debulhadora. Em seguida, viraram as colheitadeiras e depois delas uma longa coluna, as carroças puxadas a cavalo do Khrushchev, em número de cerca de 2 dúzias, com operários das cidades e fazendeiros. O cortejo foi seguido pelos fazendeiros restantes, que iam a pé, alguns deles ainda acabando de comer. Era óbvio que todos os aspectos da campanha de colheita, à sua altura, com uma celebração, a marcha em direção no campo e até mesmo o próprio começo da coleta, haviam sido planejados com uma precisão militar. Assim que a procissão chegou no campo, a ceifeira debulhadora girou à esquerda na estrada e começou o trabalho de cortar e debulhar os grãos. Os militares saltaram dos caminhões e se apressaram a ir para os lugares que lhes haviam sido designados. Os caminhões formavam uma fila a fim de capturar os grãos debulhados que jorravam da ceifeira debulhadora. Do outro lado da estrada, as colheitadeiras puxadas a cavalo também entraram em ação simultaneamente. As mulheres que seguiam as máquinas de colher usavam de rapidez e habilidade para recolher e carregar os feixes nas carroças e as trouxeram para a máquina de debulhar operada pelos estudantes e operários da cidade. No começo, tudo se passou muito eficientemente, como fora planejado, mas em seguida, a despeito de todo o planejamento cuidadoso, começaram os problemas. De acordo com os regulamentos acerca da cota a ser entregue, a nova safra de grãos tinha de ser encaminhada diretamente das máquinas de debulhar para os principais pontos de coleta, que, no nosso caso, eram as estações ferroviárias.
O segundo, no intervalo de tempo curtíssimo, o primeiro caminhão militar ficou cheio de grãos e partiu de imediato para a estação. O segundo caminhão também ficou logo cheio de grãos, antes que o primeiro pudesse retornar. Não havia outra opção senão a de usar as carroças comuns para carregar os grãos, muito embora essas carroças não fossem adequadas para a tarefa. O camarada Livesky havia prometido à organização do partido no condado que despacharia o transporte de uma coluna vermelha, com tantos grãos quanto fosse possível e tão prontamente quanto possível. Ele tinha de cumprir a promessa. O plano de entrega de grãos tinha de ser efetuado dentro do tempo previsto. Assim, ele ordenou que as carroças fossem carregadas de grãos, desconsiderando as perdas em que se pudesse incorrer. As carroças com os grãos empilhados até o alto se alinharam em outra coluna da estrada, com bandeiras vermelhas a decorá-las e com cartazes afixados às suas laterais com a proclamação de que os fazendeiros da nossa vila deram esses grãos ao Estado voluntariamente. A dita coluna vermelha primeiro fez um desvio de regresso à vila e de lá foi para a estação ferroviária. A coluna vermelha tinha também como tarefa a realização de uma manobra publicitária. Ela tinha de atravessar todas as vilas vizinhas em seu caminho, espalhando a notícia de que os fazendeiros da nossa vila estavam felizes por entregar a primeira produção da nova safra de grãos ao Estado. Nesse meio tempo, a operação da máquina debulhadora tinha de ser parada por completo, visto que já não havia mais carroças puxadas a cavalo para carregar os feixes de trigo. Vendo isto, o camarada-chefe 2000 resolveu o problema rápida e facilmente. Se não havia cavalos, então as pessoas podiam substituí-los. Assim, ele apressou os estudantes, os operários e todos os que estivessem no campo para que fossem em direção às colheitadeiras para trazer os feixes. Não fiquem aí parados, gritou ele. Você e você, andem e rápido. E de fato as pessoas se moveram. Assim que os feixes estavam prontos, eram apanhados e carregados para a debulhadora. Podiam ser vistas as pessoas com os seus volumes de feixes de trigo maduro e seco correndo como formigas por mais de 800 metros em direção à máquina de debulhar. Desnecessário dizer, uma grande quantidade de grãos foi perdida no caminho. Assim, pessoal, desculpem. Assim, começou a colheita de 1932 na nossa vila. No dia seguinte, mais 2 caminhões chegaram da MTS e a colheita continuou sem maiores problemas. E ninguém ousava mencionar as necessidades dos fazendeiros locais. Desde o começo da colheita até o seu fim, nem sequer meio quilo de trigo foi distribuído aos habitantes da vila. Nada sobrou para eles. Disseram-nos que a totalidade dos grãos tinha de ser transportada até as estações ferroviárias. Também ficamos sabendo que no destino os grãos foram atirados ao chão, cobertos por uma lona e abandonados para que apodrecessem. Então, pessoal, esse é o capítulo 21. Fiquem todos com Deus e até mais.